boa tarde a todos vocês que estão ligadinhos na programação da AVC International Church. No programa de hoje, a Carol, a nossa ministra de louvor, vai estar trazendo uma palavra sobre adoração. Será que adoração é música, cantos, dança, instrumento ou é muito mais que isso? Se você tem essas dúvidas, fique conosco e confira. Também, no quadro Papo Cristão, a pastora Elisa vai receber a Ana Márcia, que vai estar nos edificando com um testemunho lindo de vida que ela tem. Confira! Olá, graça e paz para você que está recebendo a programação da AVC International Church na sua casa. Hoje nós estamos aqui nessa tarde de sábado e muito feliz com o que o Senhor tem feito, com as coisas que o Senhor tem nos presenteado a cada dia. E antes de nós começarmos o nosso quadro de hoje, o Papo Cristão, que você conhece, eu quero falar para você que na visão celular, a visão que o nosso ministério trabalha, a amizade é muito importante. O Senhor tinha um propósito específico na vida de Davi. E o Senhor usou a amizade de Jonatas para poder abençoar a vida de Davi. O Senhor, às vezes, tem propósitos específicos na vida de alguém. E o Senhor quer usar a sua vida para dar suporte nesse propósito. Então eu quero que você pense nisso, quero que você identifique alguém, que você ame este alguém, que você pague um preço pela vida deste alguém, porque no reino é assim, nós temos que sempre ganhar mais um para que o reino seja expandido na terra. Amém? E hoje eu estou aqui feliz da vida porque eu tenho alguém muito especial, a minha amiga, antes de tudo ela é minha amiga, Ana Márcia, e ela vai dividir um pouquinho da história dela, de como foi que ela conheceu Jesus com a gente aqui no Papo Cristão hoje. Boa tarde, Ana Márcia. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Amém. Eu que fico feliz em poder recebê-la aqui e poder dividir com toda essa galera que está assistindo a gente o que Deus fez na sua vida. Amém. Amém? Amém. E eu quero que você comece contando para mim como que foi que você conheceu Jesus. Olha, eu não foi diferente de muita gente, eu acho, porque a primeira vez que eu procurei ajuda mesmo, como a maioria das pessoas, eu estava num momento muito difícil. Daí eu resolvi procurar a pastora para pedir alguns conselhos, né? Estava meio perdida. E daí eu recebi o convite para participar da reunião das mulheres, que era todas as quintas-feiras à noite. E eu resolvi vir. Fiquei pensando durante a semana toda. Daí eu falei, eu vou. Eu tenho certeza que vai ser bom para mim e eu vou. Aí vim na reunião das mulheres numa quinta-feira, meio tímida ainda, participei da maneira que eu me senti confortável em participar e saí daqui renovada mesmo, porque a palavra foi linda, as orações que foram feitas naquele dia foi muito, muito gratificante para mim. Fui embora, parece que tinha me tirado um peso das costas, já saí daqui me sentindo bem melhor. Daí cheguei em casa, fiquei pensando no tudo que tinha acontecido nesse dia, no dia da reunião, e fiquei me perguntando, né? Eu tô seguindo o caminho certo, que é buscando aprender sobre a palavra de Deus, porque era isso que eu estava necessitando naquele momento na minha vida. E eu tava assim, acho que eu estava perdida, não sabia como agir, estava muito, muito perdida espiritualmente mesmo. E daí depois que eu saí daqui, depois que eu saí da reunião, eu saí mais tranquila e resolvi que eu queria seguir esse caminho, seguir os caminhos de Deus, os mandamentos do Senhor mesmo. Mas assim, o teu primeiro contato com uma igreja, com Jesus Cristo, foi agora que você veio ou você já tem um histórico? Não, a minha família é de formação cristã. Assim, de onde até da época que eu me lembro ainda, a mãe da minha mãe ela era cristã. Nós frequentamos
acho que até da idade mais ou menos de 8, 9 anos, eu lembro de frequentar a igreja que nós íamos quando eu morava no Brasil ainda, que é a presbiteriana. Eu me lembro que eu ficava ansiosa para chegar o domingo, para estar indo na escola dominical aprender, porque eles tinham uma maneira diferente de mostrar para as crianças. Então eu já tinha uma noção. E a minha mãe, ela é cristã, e ela sempre ensinou muito para nós. Ela sempre orou com a gente, ensinou a minha irmã sempre a fazer oração, lia sempre a Bíblia para nós, o que ela faz até hoje. Então, assim, a minha formação, acho que é desde do que eu me lembro de gente mesmo, bem pequenininha. Só que eu fiquei muito tempo afastada. E o que te trouxe, Ana Márcia? O que te fez você sentir a necessidade de buscar o Senhor? Olha, foram as dificuldades. As dificuldades do dia a dia, era no relacionamento com o meu marido, no relacionamento com os meus filhos, no meu dia a dia dentro da minha casa mesmo. Eu sentia que tinha alguma coisa que estava errada. Não estava passando por uma coisa assim severa, mas dentro de mim eu sentia que não estava bom. Eu precisava buscar um conforto espiritual mesmo. Porque por mais que a minha mãe sempre nos incentivou, mostrou, lia, mas quando eu era pequena, então eu não tinha uma base cristã como adulta. Não tinha um relacionamento com o Senhor. Não tinha nenhum relacionamento com o Senhor. Às vezes, e eu falo sempre isso, às vezes eu estava em casa, eu sempre orei, sempre, a minha vida inteira eu orei. E sempre agradeci muito a Deus. Eu acho que até, às vezes eu falo isso e minha mãe, até a pastora já me falou, que às vezes eu não acho nem que eu sou digna de pedir alguma coisa. De tão agraciada que eu sou, de tão abençoada que eu sou. Digna, nós não somos mesmo, mas nós temos essa graça de chegar diante do Pai e pedir. Temos essa liberdade de chegar diante de Deus e pedir. Sim. E eu sempre agradecendo. Só que ainda me faltava alguma coisa, eu tinha que ter conhecimento, porque eu às vezes lia a Bíblia, lia o versículo uma vez, lia 2 vezes, lia 3 vezes, mas eu não entendia o que eu estava lendo. Então, para mim, não valia a pena. Por que eu vou ler uma coisa? Primeiro, que eu não queria interpretar errado. E segundo, porque às vezes eu li e não estava nem entendendo o que eu estava lendo. E essa necessidade de buscar o conhecimento com pessoas que são preparadas para isso. Que entendem disso. E você disse que você começou a vir na reunião das mulheres. Como foi? Foi na primeira reunião que você já se decidiu por Jesus? Ou como que foi esse processo? Olha, eu acho que eu fui na reunião das mulheres umas 2, na segunda vez. A minha filha já frequentava a igreja. Ela ia na reunião dos jovens, ia nos cultos aos domingos. E sempre ela chegava toda animada quando ela ia. Daí, acho que já a partir da segunda reunião, a gente interagindo com as outras mulheres e tal, eu falei, eu acho que eu vou na igreja, sim, domingo. No primeiro domingo, logo depois, eu não fui. Eu acho que já foi no segundo domingo eu resolvi ir. Chamei o meu filho, o menor, para ir, ele relutou e eu não quis insistir, porque eu queria que quando fosse era para ir, se sentir bem e querer voltar. Aí eu falei, fui só eu e minha filha. E foi um momento, assim, maravilhoso, porque ali eu me senti na minha casa. Amém. Foi eu sou muito chorona, mas aí quando eu vou lá na igreja, eu choro, não é por tristeza, não é porque eu tô me sentindo mal, é ao contrário, é porque eu tô muito feliz, eu me sinto muito próxima ao Senhor. Quando o pastor ou a pastora estão falando, estão dando a palavra, eu entendo. As passagens bíblicas, quando eles falam, eu entendo tudo. E aquilo para mim eu guardo e eu tenho usado na minha vida. E eu quero que a minha família esteja lá junto comigo. Para mim não valeria a pena eu estar frequentando a igreja, estar tentando conhecer mais, buscando conhecer mais do Senhor sozinha. Sem a tua família? Sem a minha família. Porque eu não ia ter... eu ia ser egoísta, porque eu ia estar aprendendo e guardando para mim, porque eu ia dividir com quem? Eles não estavam na mesma busca do que eu estava. E eu
sei, né, que você teve uma estratégia toda especial para levar o Gianluca para a igreja, que é o teu filhinho menor, que tem 8 aninhos? 8 anos, 8 fez aninhos, 8 né? anos. E no começo, como você falou, ele relutou um pouco para querer ir à igreja, mas que você teve uma estratégia toda especial aí para... Na primeira vez, é que desde o princípio eu falei, eu não vou obrigar ele a ir, porque a Annelise na época já estava frequentando. Aí eu comecei a ir junto com ela. E eu queria que o Roberto e o Gianluca, que são meu filho e meu marido, fossem também. Não podia forçar. Aí foi o tempo assim de fiquei dias e dias e dias pensando, nossa, eu tenho que ter Senhor, e pedia muito em oração, Senhor, me dá uma estratégia, e eu sou muito exigente comigo mesmo. A estratégia tinha que ser infalível. Tinha que dar certo. Eu só tinha essa opção, dar certo. Daí o Gianluca, no dia que eu fui, porque o pai não ia, ele não queria ficar com o pai. Eu falei, filho, vamos que lá tem outras crianças, lá tem uma salinha especial só para as crianças, você vai brincar, vai ler, que ele gosta muito de ler, vai desenhar, que é a paixão dele é desenho, e você vai fazer até um lanche lá, e tem 2 tias ótimas. Aí ele falou assim, aí nós fomos, ele resolveu, por espontânea vontade, ele quis ir, levei, ele gostou muito. A única dificuldade dele no dia é porque ele não entendia a professora. Porque nós falamos com ele em português em casa, mas ele tem muita dificuldade para entender. E aí a professora falava com ele e ele entendia. Mas como eu já tinha conversado com ela antes, aí ela teve paciência. Às vezes explicava algumas coisas em inglês mesmo para ele, que foi outro ponto muito positivo, que tem ajudado muito no português dele hoje. A convivência com outras crianças. A convivência com outras crianças da língua portuguesa. Que é o que ele não tinha, de jeito nenhum. Ele não tinha convivência com crianças da língua portuguesa. Às vezes ele ainda inventa algumas palavras em português, que ele acha que existe, mas melhorou muito, sabe? Aí agora ele tá bem desenvolto. E ele não tem muita noção de final de semana e meio de semana ainda. Então ele sempre fica perguntando, é dia de church? É dia de church? Porque ele faz questão, ele gosta de ir. Lá. Ele quer estar lá. Ele sempre pergunta, ele quer ir para church. Amém. E eu sei que como o Senhor te deu uma estratégia super especial também para o Gianluca, para ele querer ir à igreja, não foi diferente com o Roberto, né, o seu esposo. Estou falando Roberto aqui, mas para que as pessoas conheçam, é o esposo dela. Não foi diferente, o Senhor também te deu uma estratégia que até assim eu quero que você conte, porque às vezes nós temos aí mulheres nos assistindo que estão querendo que o seu esposo vá para a igreja, mas de repente ela está agindo de uma forma errada. Isso. Né? E a tua estratégia, o Senhor respondeu muito rápido. Muito rápido. Né? Muito rápido. Conta pra gente como que foi a estratégia que o Senhor te deu para que o Roberto também fosse para a igreja com você. Eu sempre, não, independente de estar levando ele para a igreja, dentro de casa mesmo, eu nunca pude confrontá-lo. Eu sempre tive que ter o meu jeitinho de estar contornando até chegar no ponto que eu gostaria. Então, quando eu queria muito, era um desejo assim, olha, eu não sei dizer o tamanho desse desejo de ter ele lá. Aí, no domingo, eu ia com a Annelise, a gente chegava em casa e eu começava a contar alguma coisa que aconteceu lá na igreja, perto dele. Não para ele. Não para ele. Perto a gente ficava dele. Comentando entre nós. E eu percebia que ele ficava assim, meio curioso, mas não falava nada na primeira vez, na segunda, e na terceira vez eu já cheguei em casa e ele, como é que foi lá hoje? Aí foi ótimo. Aí eu contava uma coisinha que tinha acontecido e aí já deixava ele de lado, ia lá conversar com a Annelise ou fazer outra coisa. Era como se eu estivesse jogando uma iscazinha. Porque eu pensava, eu tenho que deixar ele curioso, porque na verdade o que acontece é o seguinte, quando você busca a Deus, a sua vida muda de uma tal maneira que você se surpreende a cada dia. Com as suas atitudes, né? Principalmente com as nossas atitudes. E
É incrível, mas até o nosso físico muda. Às vezes a gente não percebe, mas ele muda. E quem é mais próximo da gente é o marido e os filhos. Percebe. E ele percebeu. Eu tenho certeza que todas as vezes que eu ia e voltava, ele percebia isso. Aí eu falei, a minha estratégia vai ser esse. Ele vai querer ter a curiosidade de conhecer esse Deus maravilhoso. E eu sei que ele vai querer ir. Daí passaram-se os domingos, passaram-se os dias, aí eu comecei a fazer o discipulado nas terças-feiras, eu vinha fazer os discipulados assim, nunca, eu não faltei nem um dia que eu precisei faltar, que eu viajei, não teve. Então eu fui 100% a minha attendance, até o último dia. E aí às vezes eu chegava em casa na terça-feira, ele perguntava, e aí, como é que foi, o que eu tinha visto? E eu sempre jogando a minha skin, até que um dia... Falei, acho que hoje eu vou perguntar se ele quer ir ao culto. Aí um dia eu cheguei e falei pra ele, amor, de dia ainda, você não quer ir no culto hoje? Aí ele falou uma coisa super interessante, bem de Roberto mesmo, pra quem conhece. Não, eu ainda não estou preparado. E eu respeitei muito esse momento. Certo. Porque era exatamente isso que eu queria. Você não insistiu? Não. Ok. Falei, não, então tudo bem. Peguei as crianças e nós fomos. Daí passou um domingo, eu não chamei, esqueci, no outro, ele falou assim, eu acho que hoje eu vou ao culto. Eu não precisei perguntar. Amém. E ele foi comigo. E foi um momento muito importante para mim, porque foi uma coisa que eu queria muito a vida inteira. Era um desejo meu, porque no nosso casamento, a nossa vida, o nosso convívio com nossos filhos, precisava da presença do Senhor. Com certeza. É o equilíbrio. Então eu tinha que fazer isso e fazer completo. Para mim ia valer a pena se fosse completo. E ele ali dentro para mim foi uma realização. Não só por saber que ele ia aprender sobre a palavra do Senhor, mas uma realização pessoal como mulher, como esposa, como companheira dele. Aí ele começou aí e até um testemunho, porque acho que ele já tinha isso tudo, essa história toda foi num espaço de tempo de maio que eu comecei a frequentar as reuniões. Março, maio, abril, maio, acho que a parte de junho, agosto, setembro ele já começou a ir. A ir para a igreja. A ir para a igreja comigo. Quando foi, acho que na quarta ou quinta semana, a quinta semana, se não me engano, foi uma coisa tão engraçada, porque o pastor, todo final do culto, ele pergunta se alguém gostaria de aceitar Jesus. E eu ficava esperando ali do lado o bracinho dele, porque ele é alto, não precisava nem levantar muito, mas ele ia precisar de levantar um tanto bom para o pastor lá da frente ver, porque a gente sempre sentava no fundo. E nada, passado essas semanas e nada. E eu falava, ai gente, Senhor, tem que ser hoje, tem que perguntar e vai ter que ser hoje. Aí o pastor perguntou e ele ficou com a mão assim. E eu já tinha espalhado esse desejo meu para todo mundo. Para os oficiais da igreja, todo mundo. Então tava todo mundo, acho que nas expectativas junto comigo. Aí o pastor perguntou e ele fez assim. Aí eu fiquei na dúvida, falei, será que ele tá só recebendo a palavra do pastor ou ele tá querendo, aceitar Jesus? E o pastor perguntou uma, perguntou duas, perguntou 3 vezes e aí ele continuou assim. Aí a pastora Valéria, que tava lá no cantinho, veio correndo lá pro fundo. Aí ela me chamou, falou, ele tá querendo aceitar? Eu falei, pastora, eu não sei. Eu falei, gente, e agora? Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Eu perguntei pra ele, falei assim, você tá querendo aceitar Jesus? Aí ele falou assim, mas o pastor não viu? Mas não tem problema não, no próximo domingo. Eu falei, próximo domingo? Não. Não. Aí eu fiz assim pra pastora Valéria. E ela foi lá e o pastor perguntou de novo. E foi, acho que, um dos melhores presentes que eu já recebi até hoje. Porque foi muito emocionante. Amém. Eu não me continha de tanta emoção que eu tava. É como se... Eu não sei explicar. Foi uma emoção muito grande. Você não sabia se o céu tinha baixado, se você tinha subido? Foi uma coisa maravilhosa. E o apoio que eu recebi de todos os pastores. Amém. O apoio que eu recebi
de todos os membros da igreja, de pessoas que foram nos cumprimentar, que eu nem conhecia. Porque eu me senti totalmente amparada, porque as pessoas sabiam do meu desejo. E para quem não nos conhece, esse fato do Roberto ter aceitado Jesus foi um passo muito grande. Amém. Foi. E a transformação na vida dele foi tremenda. Amém. Deus tem trabalhado na vida dele tremendamente. Esse é o Deus que a gente serve, né, Ana Márcia? Então, assim, a partir daquele momento, já estavam acontecendo coisas maravilhosas na minha vida. E começou a acontecer coisas maravilhosas na vida dele também. Amém. Começou a partir do momento que você se relaciona com o Senhor, atributos do Senhor são transferidos para você, né? E não tem como não haver transformação. Né? A mesma coisa que você está numa sala escura e acendendo aos poucos uma luz. Vai acendendo, ela vai começando a iluminar próximo aonde você está, mas de repente ela vai iluminando mais, até que a luz consegue tomar toda a sala. E quando a gente aceita Jesus e começa a ter um relacionamento com Jesus, acontece dessa forma, né? Vai começando a iluminar, vai começando a transformar, até que o caráter de Cristo é evidenciado em nós. É tão interessante isso que sábado passado foi o nosso aniversário de casamento. E eu comentei com ele, falei que tem um Roberto antes dele aceitar Jesus, antes dele aprender a palavra, e um Roberto depois. Ele é uma pessoa transformada. Amém, que maravilha. Amém. Mas eu quero que você divida com a gente também, porque o teu testemunho de conversão foi... Você foi lá na igreja, daí você se sentiu envergonhada? Como que foi essa história? Conta pra gente. A minha própria experiência foi constrangedora para mim mesma, porque o pastor perguntou umas 2, 3 vezes, eu cheguei a me mexer da cadeira para ir, mas a minha timidez me travou de uma tal maneira que eu não consegui ir. E como eu estava nova ainda na igreja, eu fiquei pensando, talvez daqui um mês ele pergunta de novo e eu já vou estar mais corajosa, eu vou. O culto é aos domingos à noite. Eu cheguei em casa arrependida, muito arrependida. Aquilo me martelou segunda, terça, quarta-feira, todos os dias estava assim, estava me sentindo muito mal. Na quinta-feira teve a reunião das mulheres, que eu também nunca deixei de ir. Daí eu falei, eu acho que eu vou tentar. Vou falar com a pastora, vou ver se eu posso voltar atrás na minha tentativa ainda de querer aceitar, para ver se ela vai dar um jeito, porque eu não vou aguentar até domingo. Eu tô aqui não tô aguentando, era muita coisa. Aí eu perguntei para a pastora, aconteceu isso e isso, e eu não consegui chegar lá, eu preciso aceitar Jesus, eu tô desde domingo precisando aceitá-lo. Daí a pastora Valéria estava junto nesse dia, tinha outros membros da igreja aqui, e foi uma coisa maravilhosa. Amém. A minha entrega naquele dia foi total. A minha vida pertence a Ele. Amém. Ele que guia, me acorda e me faz dormir todos os dias da minha vida. Que maravilha, Márcia. E eu quero que você fale um pouquinho também, porque eu sei que depois que você aceitou Jesus, que foi uma experiência fantástica, eu creio para você, você já foi discipulada, né? E eu quero que você fale a importância que teve o discipulado, a discipuladora na tua vida. Olha, como eu falei no começo, não adianta você ir à igreja, você ler sua Bíblia, você fazer uma oração só por fazer. Uhum. Isso eu não acredito que vai te acrescentar nada na vida. Você tem que estudar, você tem que ler e entender o que você está lendo. Se você tem alguma dificuldade, como eu tenho, por exemplo, de ler e entender, a gente tem que buscar alguém que saiba e que vai te passar da melhor maneira possível. O discipulado para mim foi isso. Às terças-feiras, quando eu fazia o discipulado, todos os dias nós temos uma apostila para seguir.
Então, todos os dias sempre era um tópico novo. Então, eu aprendi muita coisa com aquilo. A maneira que foi feito o discipulado, que a pastora explica as coisas, é fácil e fica para sempre. Mesmo quem tenha dificuldade para memorizar, você guarda isso. E uma das coisas que foi a mais importante que eu aprendi no discipulado é que a nossa vida com o Senhor são degraus. Você nunca vai dar um passo para o último. Todo dia você vai aprendendo uma coisa e aos poucos. Amém. Todos os dias você tem. E nesse aprendizado você vai criando uma ligação direta com o Senhor. Eu também quero frisar bem como foi importante o papel da discipuladora, porque sempre que eu tinha alguma dificuldade ou eu estava com algum problema, eu sempre ligava, ela me ajudava, sempre me apoiou. Às vezes tinha algum momento que eu não entendia alguma coisa, mesmo não estando no dia do discipulado, mas se eu perguntasse, ela sempre estava pronta para esclarecer. Eu me sinto muito privilegiada por ter feito discipulado com a pastora, porque o entendimento foi muito melhor. Todo o apoio que eu precisei e que eu preciso até hoje, eu sempre posso contar, graças a Deus. Amém. Porque eu sempre falo assim, quando nós somos pequenos, a extensão da nossa casa é a escola, que é o segundo lugar que a gente passa mais tempo. Depois que a gente veio para a fase adulta, bem adulta e já saiu da escola, a extensão da minha casa hoje é a igreja. Amém. Que é onde que eu sei que as pessoas que estão ali estão para me ajudar, que vão estar para me ouvir, que eu vou estar aprendendo as melhores coisas que eu poderia aprender, que é sobre o Senhor. E são as pessoas onde que eu me sinto tão bem quanto quando eu estou na minha casa. Amém. Então ela é a extensão da minha casa. Amém. E eu quero contar para vocês que eu tive o prazer de ser a discipuladora da Ana Márcia e nós estamos num processo sempre juntas, né? E o Senhor tem nos feito juntas descobrir coisas maravilhosas a respeito do Senhor que nós servimos. Eu quero agradecer ela por ter vindo aqui hoje. Deus abençoe você, Márcia. Amém, a todos nós. Eu que agradeço. E que esse testemunho que você trouxe hoje, essa história que você compartilhou com a gente hoje aqui no Papo Cristão, seja só o começo dos testemunhos e de tudo aquilo que você vai contar e vai viver que Deus vai fazer na sua vida. Amém, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Amém. Que Deus abençoe você também, que está aí na sua casa, curtindo o Papo Cristão. Se Deus permitir, sábado que vem nós estaremos aqui novamente para compartilharmos mais coisas lindas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus abençoe você. Um grande abraço. Olá, meu nome é Carol Machado e hoje eu estou aqui porque o nosso pastor Gesiel Machado, ele está no propósito de 21 dias e hoje é o penúltimo dia, amanhã ele já acaba, graças a Deus. E semana que vem, se Deus quiser, ele vai estar aqui trazendo uma palavra ao coração de vocês. Mas hoje, eu quero falar um pouquinho sobre adoração. Se nós formos olhar na história da igreja, a adoração já passou por vários momentos, vários períodos. Antes, era apenas um coral cantando e depois, devagarzinho, foi introduzindo uma banda, talvez um piano, um órgão, mas nada de bateria e guitarra. Hoje em dia, já podemos usar a bateria, a guitarra e com certeza hoje é mais animado, mais agitado. Então nós podemos ver uma evolução na história da adoração. E hoje a etapa em que a adoração se encontra na igreja é a seguinte. Nós entramos na igreja, nós cantamos os louvores mais rápidos para animar, para chamar atenção, como se fosse, tá bom, galera, agora a gente vai se concentrar aqui, vamos lá, vamos se concentrar aqui porque o culto está começando, nós vamos entrar no nosso momento de adoração, vamos pular, vamos agradecer, ou seja, mais uns hinos de celebração. Aí nós passamos para um louvor mais médio, onde nós
ainda estamos ali no meio da celebração, da adoração, e finalmente nós passamos para o momento da adoração, que agora vamos nos aprofundar, vamos entrar e mergulhar na adoração mesmo, vamos fazer aquela conexão com o Senhor. Eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui criticando isso, eu estou só descrevendo onde nós estamos hoje. E por muitas vezes eu me pergunto, aonde o Senhor quer nos levar depois disso? Qual será a próxima etapa da adoração? Antes era de um jeito, agora nós estamos em outra. O que será a próxima? E eu tenho me perguntado muito a respeito disso com o Senhor. E para mim, a adoração é um estilo de vida. Vai mais além de uma experiência espiritual. Adoração não são os louvores, não são os músicos, não são os instrumentos, não são a dança, não. Essas são formas de expressar a adoração, mas elas não são a adoração em si. Eu queria ler rapidinho com vocês e meditar em Salmos 34:1, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aqui nós podemos ver Davi falando isso. Davi, ele tinha um estilo de vida. E o estilo de vida dele era adorar. Ele aprendeu desde criança, quando ele trabalhava lá no pasto, quando ele era pastor de ovelhas no rebanho do pai dele. Então nós podemos ver que ele aprendeu a ser um adorador individual desde pequeno. E desde lá ele se desenvolveu como adorador. E todos nós sabemos a história linda que conta na Bíblia a respeito dele, que ele entrou e ele realmente conseguiu entrar no profundo da adoração naquele momento que ele dançou para o Senhor. Todo mundo sabe dessa história. Mas, para a gente desenvolver um estilo de adoração, existem algumas chaves, alguns pontos especiais que nós precisamos desenvolver e que ajudam nós a desenvolver essa vida de adoração. Às vezes, quando nós participamos do louvor na igreja, nós nos conectamos com Deus através dos louvores de adoração. E nós vamos para a igreja e nós esperamos que o pastor, os ministros de louvor, eles cativem as nossas atenções, cativem os nossos corações e façam essa conexão entre nós e Deus. Mas quando a gente vai para casa durante a semana, em algum ponto, a gente acaba perdendo essa conexão. E vira um ciclo. Nós vamos para a igreja, nós fazemos a conexão, nós vamos para casa, nós perdemos a conexão, no próximo domingo, sábado, nós voltamos para a igreja, aí nós estamos lá, pastor, faça a conexão de novo, ministro, vem cá, eu tô aqui disposto a fazer a conexão com Deus, e novamente eu volto para casa, eu perco a conexão com Deus, e vira um ciclo. E vira um ciclo isso na nossa vida. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma conexão constante conosco. Deus quer uma conexão, uma relação comigo e com você. Esse foi o principal motivo que Deus nos criou, para ter uma relação com Ele, nos relacionarmos com Deus. E as chaves são: a primeira é fazer-se mais presente para Deus. Em Jeremias 23, diz que o Senhor, ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe. Isso significa que Deus, ele vai estar sempre disponível para nós. Deus, ele vai estar sempre ali com você, pertinho do seu lado. A palavra do Senhor diz que ele é Emanuel, Deus conosco. Então isso significa que ele está sempre conosco, ele está sempre do nosso lado, ele está sempre juntinho de nós. E às vezes nós não estamos disponíveis. E eu sei que isso não é bem uma coisa consciente. Eu não vou estar disponível para Deus agora. A vida que a gente leva é uma vida muito, muito agitada,
cheia de problemas, a gente corre para cá, corre para lá, corre com os filhos, corre com a escola, corre com estudos, corre com o trabalho, a gente corre e acaba que o nosso tempo é consumido pelas coisas, pelos fatores externos, pela vida do dia a dia. E a gente acaba esquecendo, não com a intenção de esquecer de Deus, mas a gente acaba esquecendo. E o Senhor, Ele sempre está do nosso lado. Então a gente não pode esquecer de tirar um tempinho para Ele, de tirar esse momento e falar: Senhor, eu estou aqui para te adorar, para falar contigo, eu estou aqui nesse momento para render o meu tempo, que seja 10 minutos, que seja 5 minutos, mas o Senhor vai ficar feliz porque você já vai estar ali, você vai estar se fazendo disponível para Ele, na presença dEle. Nós precisamos cultivar um coração disposto, disponível para Deus. Os adoradores individuais lembram-se da presença de Deus nos mínimos detalhes do nosso dia a dia. A segunda chave para a gente desenvolver e crescer como adorador individual é reservar um tempo com regularidade para adoração individual. Ou seja, dedicar um pouquinho do nosso tempo para Deus. Eu sempre tenho o costume de fazer o seguinte: quando eu acordo pela manhã, eu faço uma oração e eu leio um versículo, um salmos, um versículo na Bíblia, eu escrevo no papelzinho e eu medito naquilo o dia inteiro. Eu coloco no meu bolso, para onde eu vou eu levo, quando eu estou no ônibus, quando eu estou parada, ou quando eu estou em algum lugar que eu não estou dedicando a minha atenção, eu rapidamente tiro o papelzinho, eu leio, eu medito. E aquilo vai me alimentando, aquilo vai me motivando a caminhar. Aquilo vai me dando forças para caminhar. Aquilo vai estabelecendo uma conexão entre eu e Deus. E eu queria dar essa sugestão para vocês. Sabe? Tire um tempo, converse com Deus, que seja 2 minutos, 5 minutos. Leia rapidamente um versículo e comece a meditar naquilo que você leu. Se você não puder, de repente, fazer isso todos os dias, faça pelo menos no começo da semana e medite para o resto da semana naquele versículo. Porque isso vai te manter constantemente em conexão com Deus. Isso vai alimentar o seu relacionamento com Deus. Porque, mais uma vez eu repito, nós fomos criados para termos um relacionamento com Deus. Essa foi a principal causa da nossa criação. O amor do Senhor nos moveu a nos criar para ter um relacionamento com Ele. Salmos 44:8 diz: em Deus nos gloriamos em todo tempo. Isso é, em todo tempo você está lembrando de Deus, conversando com Deus, meditando na palavra de Deus, meditando no que Ele tem feito, meditando nas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Em todo tempo, gloriarmos em Deus. A terceira chave é oferecer-nos completamente a Deus. Marcos 12:13 diz assim: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, em todo o tempo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É possível amar alguém sem você conhecê-la? Não é. É difícil, não é? Você olhar para alguém na rua e falar assim: eu nunca vi, eu não sei quem é aquela pessoa, mas eu amo ela. Isso não é possível acontecer. Nós só vamos amar a Deus quando nós conhecermos a Ele. E é para isso que serve essas 2 primeiras etapas, essas 2 primeiras chaves. Para nós conhecermos a Deus. Depois de um relacionamento estabelecido com Deus, nós vamos amar Ele com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. É assim que vai crescer o nosso amor por Ele. Nós conhecendo, mantendo um relacionamento com Ele. E você pode parar para pensar. Quanto mais você tem intimidade com uma pessoa, quanto mais você conhece uma pessoa, mais o seu amor por ela cresce. Mais o seu afeto, o seu carinho, a sua vontade de estar perto
perto daquela pessoa, junto com aquela pessoa, cresce. E não é diferente com Deus. Quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós estarmos juntos, quanto mais nós conhecermos, quanto mais a nossa intimidade com Deus crescer, quanto mais o nosso relacionamento com Deus estiver mais forte, mais nós vamos amar a Ele, mais nós vamos ter a vontade de nos entregarmos totalmente para Ele. E é isso que Deus quer. Deus quer toda a nossa vida, entrega totalmente nas mãos dele. E isso é lindo ter uma experiência com Deus, é muito lindo. Agora, eu quero voltar lá no começo. Quando nós estabelecemos esse relacionamento com Deus, esse estilo de vida, de uma busca constante a Deus, eu quero que você caminhe comigo agora e imagine. Quando todos nós crescermos na adoração individual, desenvolvermos como um adorador individual, desenvolver a vontade e a sede pelo Senhor, imagine como será quando todos nós nos unirmos na igreja para cantarmos juntos, para louvarmos juntos. Sabe, é por isso que eu tenho falado que é essa a etapa que o Senhor vai nos levar adiante. Porque se isso acontecer, se todos nós chegarmos na igreja com o seu propósito de louvar o Senhor, não vai precisar um louvor rápido de celebração para cativar a nossa atenção, não vai precisar um louvor de adoração para que nós possamos nos aprofundar e nos dedicar e nos derramar na presença do Senhor, mas isso vai ser uma consequência, isso vai acontecer naturalmente, isso vai acontecer lindo, isso vai acontecer de uma maneira tão legal, sabe? E agora imagine só quando todos nós estivermos nesse propósito, num momento de adoração, imagine que glória, imagine que maravilhoso que pode ser. Mas o que acontece hoje é que nós queremos viver naquele ciclo, entrar na igreja, ser conectado, passarmos a semana e desconectar, que o nosso relacionamento com Deus acaba sendo quebrado, aí nós voltamos para a igreja de novo, voltamos ao nosso relacionamento, voltamos com a conexão. Deus quer uma conexão constante comigo e com você. Deus busca um relacionamento constante comigo e com você. E através desse relacionamento, que a nossa adoração, que o nosso entendimento, que o nosso coração vai almejar buscar o Senhor, vai almejar adorar o Senhor, vai almejar amar mais o Senhor. É através dessa conexão. E eu tenho falado fortemente aos nossos ministros de louvores, às pessoas que tocam na nossa igreja. O Senhor quer nos levar a um nível diferente na adoração, a um nível mais profundo na adoração. A adoração vai muito mais além de louvores, a adoração vai muito mais além do que simplesmente nós entrarmos na igreja e cantarmos. Essas são só formas de expressar a nossa adoração. Apenas formas. A adoração vem de dentro. A adoração vem de dentro do nosso ser, do nosso coração. Deus também tem falado fortemente ao meu coração que, assim como Ele achou em Davi um verdadeiro adorador, Ele está à procura, assim como diz na palavra dele, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E eu quero que o Senhor ache em mim, ache em nós verdadeiros adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O tempo de Davi passou. O tempo de Davi se foi. Agora Deus diz para mim e para você, é a nossa hora, é a nossa vez. É a nossa vez de deixar uma marca na história da adoração. É a nossa vez de impactar uma geração com a nossa adoração. É a nossa vez de impactar uma nação com a nossa adoração. É a minha vez, é a sua vez. E o Senhor procura em nós verdadeiros adoradores. Agora eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu gostaria de entrar na sua presença neste momento para te louvar,
por esse momento que nós tivemos aqui de aprendizado da Tua Palavra e te conhecer mais. Eu também quero te louvar pela vida dos meus irmãos que estão em casa assistindo esse programa. Eu quero derramar, Senhor, uma bênção, Senhor, sobre a vida deles neste momento, Deus. Que o Senhor venha nos alcançar nesse dia, levar os nossos corações a almejar uma experiência contigo. Leva-nos, Senhor, a um nível diferente, a um nível mais profundo na adoração. Toca os nossos corações para que nós estejamos essa vontade, esse amor, essa busca constante. Nos ajuda a manter uma conexão contigo, a manter o nosso relacionamento contigo, porque às vezes é tão difícil, Senhor. É muito difícil com a vida do dia a dia, com o estresse, com a correria, mas com a Tua ajuda nós cremos que nós podemos tudo. Então que o Senhor venha nos ajudar nesse dia. Alcança-nos, Senhor, alcança o nosso coração nesse dia, para que nós possamos, Deus, ir mais profundo nesse nível da adoração. E que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores. Que o Senhor se agrade do nosso louvor. Que o Senhor se agrade do nosso estilo de vida como adoradores individuais. É isso que eu te peço, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus, alcança cada irmão meu que está em casa neste momento. Se eles estiverem precisando de uma restauração, Senhor, alcança. Se eles estiverem precisando, Senhor, de um carinho, Senhor, alcança a vida deles. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesse dia. Amém. Nós estamos aqui na AVC, todos os domingos, às 10h30 da manhã, com o nosso culto em inglês, ministrando louvor. E também às 6h30 da tarde, no domingo, também ministrando louvor. Se você quiser vir, venha participar conosco. Com certeza vai ser uma bênção ter você aqui. Vai ser muito bom ter a tua presença. O nosso endereço está passando aí embaixo no televisor. E venha participar conosco. Nós também estamos em sábado em Epson. Às 7h30 o nosso culto começa. O endereço também vai estar passando aí embaixo para vocês verem. Aonde vocês estiverem, se vocês estiverem mais perto daqui, se estiverem mais perto de Epson, apareçam. Venha nos visitar. O nosso trabalho tem sido lindo, o Senhor tem abençoado muito. E que nós possamos juntos adorar ao Senhor e que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores nessa geração. Amém? Fique com Deus. Eu queria convidar você agora para que deixasse o que você estiver fazendo e que você prestasse atenção agora nessa parte e que você adorasse junto comigo. E eu queria pedir também que você esquecesse dos seus problemas, do que vem te abatendo, das coisas que têm te preocupado, que você venha se esvaziar de tudo, dos seus problemas, das coisas que têm te deixado cansado. Eu quero pedir que aonde você esteja, que você feche os seus olhos, que você seja levado a um lugar muito alto através da nossa adoração nessa tarde. Vem nesse lugar, enche esse lugar. Vem nesse lugar, enche esse lugar. Que estás assentado sobre o trono de glória, Jesus. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, Jesus. Tu que estás aclamado por anjos, vem nesse
neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, Jesus. Tu que estás entronizado entre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem, 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 vem neste lugar e enche este lugar. Vem neste lugar, enche minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás aclamado entre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem, 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 vem neste lugar e enche este lugar. Vem nesse lugar, enche minha vida, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Nessa tarde eu quero ministrar sobre a sua vida. Uma unção de adorador, uma unção de uma adoração verdadeira, de uma adoração pura e sincera, de uma adoração aonde o Senhor, Ele não aguente não levantar do seu trono e olhar para nós e falar: o meu filho está me adorando. Uma adoração que nos leva tão alto, tão alto, tão alto, onde nós possamos ouvir a voz do Senhor. Então eu quero pedir para que você feche os seus olhos. E agora, neste exato momento, eu venho clamar que o Senhor venha te alcançar, aonde quer que você esteja. E que agora essa unção de adorador, essa unção de uma adoração pura e genuína, venha queimar em seu coração. E aonde você esteja, você comece a adorar o Senhor com palavras que saem do fundo do seu coração, com palavras puras,